A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, ouvintes do canal A Paz de Cristo. Receba a paz do Senhor do teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Vamos meditar na palavra de Deus neste momento, no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 3 a seguir. Muito obrigado a todos vocês que têm inscrito em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, muito obrigado também. Quero agradecer de coração a todos vocês. Vamos ler a palavra de Deus, você que tem a Bíblia Sagrada. Diz assim o versículo 3 em diante. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração, isto é, a comida, a alimentação deles, de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Versículo 8 diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que lhe bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço que teus servos fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires que agem com os teus servos. Ele conveio nisto, os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os manjares que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Ora, a estes 4 mancebos, isto é, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão. E fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse ao chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei ficou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante
do rei. Amém, meus queridos irmãos? Aí está, meus queridos irmãos, esses 4 jovens, e um deles era Daniel. Nós vemos, meus queridos, esses jovens foram enviados à Babilônia para estar ali diante do rei. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, aqui no versículo 8, que Daniel, ele colocou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o seu vinho que eles bebiam. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meus queridos irmãos, vejam bem, quando o homem, a mulher, o jovem, a jovem são tementes a Deus, eles recusam, nós recusamos o manjar do rei deste século, que é Satanás. Quantos, meus amados irmãos, Satanás tem oferecido os seus manjares, seus alimentos, para alimentar a carne, o pecado, a imundícia, as vaidades. Não estão fazendo como esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que, meus amados, preferiram comer verduras, legumes. E veja bem, meus amados irmãos, aqui no versículo 11, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, a Ananias e Misael e Azarias. O versículo 12, experimenta, peço teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Preferiram, meus queridos irmãos, comerem verduras, beberem água, do que comer os manjares ali do rei, que tinham, meus amados irmãos, coisas, mas tinham também um vinho. Eles preferiram viver à base de legumes e águas. Rejeitaram os prazeres do rei, a mesa farta do rei. E no nós, meus queridos irmãos, quantas pessoas que estão com um pé na igreja e outro no mundo, alimentam-se da carne, bebem o sangue, come a carne, bebe o sangue, bebe a santa ceia, isto é, come o pão, bebe o vinho, mas também come e bebe os prazeres que o mundo, que Satanás oferece. Estão participando das coisas do mundo, estão participando das coisas de Deus, estão no muro, divididos. Veja, meus queridos irmãos, que eles foram experimentados por 10 dias. Foram experimentados por 10 dias. Mas não sentiram prazer, não sentiram desejo e nem tampouco vontade de alimentar-se do manjar do rei. E veja, meus queridos irmãos, aqui no versículo 14 diz, e eles conveio nisto e experimentou 10 dias. O verso 15, e ao fim dos 10 dias, gordos do que todos os mancebos que comiam a porção ou manjar do rei. Ouviu aí, meus irmãos? Vale a pena você rejeitar os prazeres, os manjares do mundo, as ofertas, as oferendas de Satanás, para servir a Deus. Porque veja, meus queridos irmãos, eles estavam em terras estranhas, uma terra que não era deles, mas não aceitaram a comida, a alimentação, os manjares do rei. Você, meu querido irmão, minha irmã, não está numa terra sua. Essa terra não pertence a você. Essa terra não pertence a mim. Não podemos aceitar, meus queridos irmãos, os manjares do diabo, as vaidades de Satanás, as ofertas. Satanás tem oferecido a muitos roupas escandalosas, vaidades, pecado, saias curtas. Satanás tem oferecido as pinturas, as Isso não pertence a nós, meus queridos irmãos.
Isso é oferenda do rei das trevas. Isso é oferenda de Satanás. E muitos estão aceitando em seus corpos aquilo que não pertence a ti. Hoje é tempo de nós fazer uma mudança, uma reflexão da nossa vida. Como está a sua vida, meu querido? Tu está se alimentando com os prazeres desta terra ou com os prazeres do céu? Porque veja, meus queridos irmãos, Daniel disse, experimenta, peço que os teus servos 10 dias, fazendo o que nos deem legumes a comer e água para beber. Então, meus queridos irmãos, após esses 10 dias, diz a Bíblia que o fim dos 10 dias, o parecer, o seu semblante era melhor do que os que participavam da mesa do rei. E todos os mancebos comiam a porção, isto é, o semblante deles era melhor do que aqueles que comiam, participavam da comida e da porção do rei. O versículo 16, e desta sorte despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Ora, esses 4 mancebos, Deus lhe deu conhecimento e inteligência, e em todas as letras de sabedoria, mas é o deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse ao chefe dos eunucos do Nabucodonosor. Veja, meus queridos irmãos, como é bom você rejeitar os prazeres do mundo. Deus ali acrescentou a eles as bênçãos que eles mereciam, não para a glória deles, mas para a glória de Deus, porque Deus viu a fidelidade deles, porque eles eram servos tementes a Deus. E muitos, meus queridos irmãos, estão cabalhando, estão tontos, estão tombando no pecado, comendo as oferendas de Satanás, participando dos manjares deste mundo que é do diabo. A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Então Satanás, meus queridos irmãos, não tem coisas boas para dar para nós. Aparentemente pode até ser boa. Veja, meus amados irmãos, que esses 4 jovens se depararam com uma situação difícil. Comeram o manjar do rei, mesa farta, talvez tinha de tudo, porque ele era rei. Comiam o melhor alimento, bebiam o melhor vinho, mas para a própria perdição. E se Daniel e se os demais companheiros de Daniel participassem desses manjares, eles não seriam a bênção que foi, porque eles confessaram o nome de Deus, não negaram a sua fé, mesmo estando em terras estranhas. Assim são nós, queridos irmãos. Nós estamos numa terra estranha. Essa terra não te pertence. Os prazeres do mundo não te pertencem, assim como não pertence a mim também. Então vamos preservar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor para com o Pai Celestial. Vamos, meus queridos irmãos, confessar a Deus em todo momento. Ainda que Satanás ofereça tudo para você neste mundo, e você aceita, você vai perder a sua bênção maior, que é a salvação. Então vamos, meus amados irmãos, rejeitar os prazeres deste mundo e ficar firme na fé, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Rejeitaram os prazeres, os manjar do rei, e ficaram firmes, não negaram a sua fé. Que Deus os abençoe, que esta palavra chegue ao coração de cada um de nós nesta manhã. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço a todos, em nome de Jesus.